Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW de Manutenção de Computadores. Dando sequência às aulas de placas-mãe, onde nós temos várias placas-mãe aqui que a gente estava analisando nas aulas passadas. O que a gente vai fazer agora é ver alguns softwares que nos auxiliam para olhar todas as especificações de uma placa-mãe e a gente poder olhar qual é o chipset da placa sem ter que estar abrindo ela, olhando os componentes ali, e a gente vai conseguir ver muitas informações desta placa, seja qual for a placa-mãe, com o auxílio desses programas aqui, ok? Para começo, eu tenho aqui ligado o sistema que também estava ligado na aula passada, é uma placa-mãe da ASUS. O socket dessa placa-mãe é LGA 1156 e o modelo dela está bem no meio ali, ó. P7H55-M/USB 3. Esse é o modelo da placa e pela nomenclatura dela a gente vê e sabe que o chipset de trabalho dessa placa é o H55 porque já está no nome dela. E está aqui o chipset H55 aqui embaixo com esse dissipador aqui, né? Agora, como a gente sabe, como a gente pode olhar qual é o chipset, como é que é essa placa pelos programas. O primeiro aplicativo que nós vamos ver, eu acredito que muitos já conhecem, porque a gente vê bastante esse aplicativo aqui no canal também, é o CPU-Z. É um aplicativo que mostra informações gerais do sistema, onde a gente tem divisas em abas em guias superiores e cada guia mostra uma parte do sistema, desde gráficos, a placa de vídeo, SPD, que são os slots de memória RAM e os módulos que estão instalados, em memória as informações gerais de memória RAM do sistema, o tipo da memória, quantidade e também as latências e frequências de trabalho. Junto a gente tem a guia de CPU com todas as informações gerais do processador, caches que são as memórias internas dentro do processador, cache L1, L2, L3, e mainboard, que é a placa-mãe, que é o que a gente está vendo neste momento. Então, na guia motherboard, a gente vai ter a primeira informação, que é o fabricante. No caso da nossa placa é a ASUS, ASUSTeK Computer Inc. O modelo da placa, que é o que está impresso nela, que a gente acabou de falar alguns momentos atrás, P7H55-M/USB 3. Chipset, olha só como a gente vê aqui, ó, chipset Intel DMI Host Bride. Isso aqui era para ser, no caso, mais antigamente a nossa ponte norte, mas como ela está agora inserida em conjunto com o processador, a gente tem essa informação meio genérica, a gente pode dizer. Em South Bride, que é a ponte sul, a gente tem um chipset também Intel, e aqui a gente tem o modelo, ó, o modelo do chipset H55. Esse LPC I/O ou I/O mostra aqui a fabricante Winbond, e isso aqui, esse código aqui de referência, ó, isso é o Super I/O da placa. Então a gente também tem informação de qual que é o Super I/O. Lembrem-se que o Super I/O que a gente viu na aula passada é o chip que faz o monitoramento dos RPM dos fãs, de temperaturas, ele capta as tensões no sistema. Então tudo que a gente vê em aplicativos como, por exemplo, aqui esse aqui, o HW Monitor, tudo que esse aplicativo aqui mostra pra gente aqui, das informações de monitoramento, é o Super I/O que dá essas informações pra gente. Então a gente também tem essa informação aqui no CPU-Z, nessa parte LPC-I/O. Partindo para baixo, nós temos aqui as informações de BIOS, qual que é o software, né, a firmware instalada na placa-mãe. Aqui é a BIOS da fabricante American Megatrends, que faz a programação dessa BIOS, a versão da BIOS 11.5 e a data que foi lançada essa versão, né, é em 25/4/2011. Outro software bem bacana que mostra muitas informações gerais do sistema é este aqui, ó, o Sandra. Existe essa versão Lite que é gratuita, o SE Software Sandra Lite. Vou dar 2 cliques aqui. Eu vou deixar os links de downloads desses aplicativos, desses programas aqui, para facilitar. Então vão estar aqui embaixo na aula. Quando a gente abre o programa, a gente tem essa telinha aqui,
Vou clicar no X para fechar. E nós temos as opções aqui de ver cada dispositivo também. Mainboard, Processors, Buses and Devices, Power Management, Display NVIDIA Adapters, é para ver os monitores, áudio, e também tem informação aqui em cima, Computer Overview, para ver tudo, já vê tudo que tem dentro no computador. Mas a gente está interessado nas opções de Mainboard no momento. Então vou abrir o campo aqui da Mainboard, e aqui a gente tem o programa nos dá aqui as informações. Olha ali, ó, Mainboard, fabricante Asus, multiprocessor suporte para multiprocessadores não, modelo da placa é o mesmo que a gente viu no CPU-Z, tipo placa principal, Mainboard, serial number da placa, a BIOS aqui, um código mais completo de BIOS da placa, dá informações para a gente aqui de devices on-board, as placas on-board que são ligadas na placa, a gente tem marcado como certo aqui em onboard Ethernet e onboard Audio. Os dois estão enable, ativados, que são basicamente as portas traseiras de rede e de áudio onboard realmente. Se a gente estivesse usando um vídeo onboard, certamente estaria aqui também. Informações de chipset a gente tem aqui, modelo Asus Core, Intel Core, revisão B2, que são informações mais técnicas ainda sobre o chipset. E aqui tem uma sequência de outras várias informações sobre o sistema. Aqui acaba mostrando também os bancos de memória, os chips, os pentes de memória que estão conectados. Eu tenho 4 pentes de 4 GB conectados aqui, que estão mostrando como memória DDR3, com as latências 999, 24, 43, 11 e 6, mostram várias latências, totalizando 16 GB aqui atualmente instalados. O máximo de memória que suporta é 32 GB. Então na verdade a gente tem todas as informações de até upgrades, né, aqui no caso da memória também, tipos de memória suportados, ECC, ou seja, também suporta memória de servidor na placa-mãe aqui, canais de memória são 2, barramento 128 bits atualmente aqui, então é bacana para ver. E com isso aqui a gente consegue ver às vezes, por exemplo, a gente tem uma inconsistência de informação através desse software. Para mim o manufacturer aqui, ó, da minha memória RAM, vejam que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 módulos. E esses módulos que eu tenho, eles têm adesivos Kingston, só que o manufacturer aqui está mostrando Sunmax, ó, Sunmax. Isso é uma fabricante chinesa que nem vem aqui para o Brasil. E daí já mostra como um tipo de memória DDR1, ó. Uma informação bem errada. Então esses chips aqui são estranhos, parecem ser meio falsificados esses chips que eu tenho aqui utilizando. Mas enfim, a gente vê várias informações, né? Agora nós temos outra placa-mãe aqui conectada, ligada. É a placa-mãe mais nova, com o chipset A320 e socket AM4. Agora do lado AMD, tem o Ryzen 3 1200 ligado nessa placa e tem 4 GB de memória RAM DDR4. Então a gente vai voltar a abrir o software CPU-Z para ver também as informações e só checar, né, como a gente vê essas informações aqui dentro do software, para também se habituar e se acostumar vendo as informações aqui. Em Mainboard a gente vê que o manufacturer é a Maxan, né? Fabricante, como estava na caixa. O modelo é esse MS HDZ A320M VH. A referência já muda aqui um pouco do que estava escrito na caixa. O chipset, ó, a gente vê aqui que é AMD, ao contrário de Intel, né? AMD mostrando como Ryzen SoC, que é o chipset, a ponte norte no caso está contida dentro do processador, dentro do Ryzen. E o South Bride, a ponte sul, é o AMD A320 chipset. Aqui no LPCIO, que é o Super I/O, que monitora as coisas, né, da placa-mãe, é dessa fabricante ITE e o modelo é esse IT8613. E aqui a gente pode ver esse chip ali, ó. Tá ali o ITE. Esse ali é o Super I/O da placa.
olhando assim primeiro no sistema operacional e depois aqui fica mais fácil de encontrar. Aqui na BIOS a gente vê que também é a fabricante, no caso a programadora da BIOS é a American Megatrends, a versão da BIOS é 5.13 e a data é bem mais recente, né? Dia 22/3/2019. Então, com essas visões de como ver via programas também as informações da nossa placa-mãe, a gente vai encerrando essa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos ver como fazer a atualização de BIOS de uma placa-mãe. Às vezes o computador pode estar com algum problema, ele pode estar com incompatibilidade de memória. Às vezes acontece de a gente instalar 8 GB, dois pentes de 4 GB, e a memória e a placa-mãe só reconhece um pente. Quando a gente abre o Windows, aparece só um pente aqui, só 4 GB. E muitas vezes a atualização de BIOS corrige muitos problemas de instabilidade com o sistema geral. Corrige problemas de incompatibilidade com CPUs, corrige problemas de incompatibilidade com algumas fabricantes de chips de memória. Ou seja, a atualização de BIOS abre mais o leque de fabricantes de chips de memória no qual a placa-mãe fica compatível, além de também resolver problemas de incompatibilidade com placas de vídeo. Ou seja, a atualização de BIOS é algo com certeza muito importante que a gente deve aprender como fazer. Então, para isso, a gente se vê na próxima aula. Até lá!